Vamos à nossa mensagem de hoje, Provérbios. Vamos ali aos Provérbios, no capítulo de número 24. A Bíblia nos mostra que nós precisamos edificar a nossa vida. E essa edificação, ela vem quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus com todo o coração. Deus, de muitas formas, quer nos ajudar a caminhar segundo a vontade dEle, pois nesta direção nós crescemos, mudamos situações, vemos milagres acontecendo. Deus faz maravilhas para aquelas pessoas que estão sempre prontas a fazer a vontade dEle. E todos aqueles que se dispõem a fazer isso, Deus, Ele faz uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Então, abrindo lá no Provérbios 24, Provérbios de número 24, vamos a esse texto lá, nós vamos ao verso de número 3, Provérbios 24, versículo de número 3, amém? Glória a Deus. E diz assim, povo de Deus: com a sabedoria se edifica o quê? A casa. E com a inteligência, o que acontece? Ela o quê, povo de Deus? Ela se firma. Amém? A Bíblia nos mostra a importância de ter sabedoria, porque tendo sabedoria nós podemos construir uma casa, edificar. Nós podemos, fazer algo extraordinário, mas quando fazemos isso com o que, povo de Deus? Sabedoria. Sabemos que a sabedoria é algo que vem de quem? De Deus. A Bíblia não diz que o diabo é sábio. A Bíblia diz que ele é astuto, que ele é mau, ele é perverso, não é? A Bíblia diz que o diabo é outras coisas, menos sábio. Ele pode ser até inteligente para algumas coisas, mas sabedoria não é uma coisa que está nele. Porque a sabedoria de Deus é algo que edifica uma casa, que edifica vidas, que transforma situações para melhor e não para pior. Tudo que o diabo faz não é sabedoria, é destrutivo, é algo que prejudica, que contamina, que é abominável. E se nós queremos viver, ser uma casa edificada, espiritualmente falando, nós precisamos viver coisas que também são espirituais, aquilo que agrada a Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer que se nós devemos pensar em alguma coisa e buscar alguma coisa, ele diz: busque as coisas que vêm de onde? Vem do alto, que vem do céu, que vem do Pai Celestial. O povo de Deus, depois que passa a se tornar filho nesta grande família de Deus, todo filho de Deus tem que aprender a viver uma vida espiritual. E isso tem que ser desenvolvido todos os dias da nossa vida. Isso vai sendo desenvolvido no seu relacionamento de oração com Deus. Isso vai sendo desenvolvido, no seu conhecimento, a palavra, a Bíblia, a verdade. Isso vai crescendo a cada dia dentro de você. Então, se você quer ser uma casa edificada, espiritualmente falando, é necessário que todos nós tenhamos, esse princípio. Eu sou um filho de Deus e preciso buscar aquilo que é espiritual. O nosso Pai, Ele é espiritual, amém? Não é carnal, não é como nós. Ele é um ser espiritual. E se queremos ter contato com o que é espiritual, nós também temos que ser o quê? Pessoas espirituais, amém? Voltando aqui então, ele diz: com a sabedoria se edifica o quê? A casa. E diz, e com a inteligência ela faz o quê? Ela se firma. Nós vemos que com a sabedoria de Deus, com as instruções de Cristo para a nossa vida, nós conseguimos construir algo muito bom. Mas ele diz que precisamos também de que mais? De inteligência, para que isso se firme. E o que é inteligente a ser feito? Fazer aquilo que Deus nos orientou por meio de Jesus Cristo. Isso é ser inteligente. Ser inteligente é fazer o que Cristo fez, é imitar o Senhor, é imitar aquele que é a nossa referência máxima de fé e de algo que realmente agrada a Deus.
Então, ser inteligente é estar imitando ao Senhor Jesus. Isso é ser inteligente. Mas, quando nós não imitamos aquilo que Cristo estabeleceu, nós perecemos, fracassamos na nossa missão. Então, ele mostra que é com a orientação de Deus que edificamos uma casa e construímos coisas maravilhosas para a nossa vida, mas ela precisa se firmar. E para se firmar, é necessário praticar isso. Exercitar todos os dias da nossa vida. Amém? Outro texto para a gente. Vamos lá, continuando. Vamos ao texto de Provérbios 9. Vamos voltar um pouquinho mais aí na Bíblia. Provérbios capítulo 9. Vamos entender ali outro ponto sobre essa questão. Glória a Deus. Provérbios 9, verso de número 1. E diz assim: a sabedoria já edificou o quê? A sua casa. Já livrou as suas 7 o quê? Colunas. O que nós podemos entender desse verso de número 1, ele diz que a sabedoria, né, ela edificou a sua casa, ela já edificou a sua casa e ela ergueu essas colunas. Nós sabemos que existem fatores importantíssimos na vida espiritual que não podem faltar. Os 2 maiores pilares, né, podemos dizer assim. Primeiro, como já disse antes, a oração é uma das coisas que nos sustentam. Amém? Se nós não estivermos em constante contato com Deus, a nossa casa, ela nunca vai se sustentar, ela nunca vai se manter de pé. A nossa vida espiritual, estou falando. Não é família, não estou falando dessas outras coisas, estou falando da sua vida espiritual. Porque se você não tiver um contato com Deus todos os dias na sua vida, em oração, sua casa, ela começa a ter as estruturas abaladas. E você começa a enfraquecer. Você começa a perder a sua força espiritual. Uma força que vem de quem? De Deus. Que vem dele para a sua vida. Já digo várias vezes aqui em cultos que Efésios diz lá que nós devemos buscar o Senhor, Deus, e a força de seu poder para a nossa vida. Se nós não fazemos isso em oração, nós perdemos muito na vida espiritual. E no momento que nós precisarmos combater o inimigo, repreendê-lo, afastá-lo da nossa casa, dos nossos caminhos, quando precisarmos usar este poder, não o teremos, porque não temos contato espiritual com aquele que nos fornece esta força, ou seja, este poder. Então, se eu quero a minha vida edificada, a minha vida santificada, eu preciso, em todo o tempo, estar em constante oração com o meu Deus. Então diz o texto, a sabedoria já edificou o quê? A sua casa, já lavrou as suas 7 o quê? Colunas, ou seja, ela já preparou, já sustentou, já estão ali levantadas, erguidas para sustentar a sua vida. No próximo domingo eu quero falar um pouco dessas colunas fundamentais que sustentam o poder de Deus para a nossa vida, que sustentam a nossa vida verdadeiramente. Amém? Mas já estou falando aqui de 2 pontos. O primeiro, a oração. O segundo é o conhecimento da verdade. Porque cada vez que você conhece a palavra, cada vez que você compreende, entende ela te ajuda a não cair mais nas mesmas armadilhas da carne. Quando você está espiritualmente fortalecido, você não cede ao inimigo. E por isso, quanto mais envolvido com Deus, em suas orações e com a palavra, você sempre terá força suficiente para combater as artimanhas do inferno. Tua casa fica firme, suas estruturas inabaláveis, e o inimigo não consegue derrubar a sua casa. Lembremos do que Jesus falou sobre uma casa construída, né? Edificada. Ele diz, uma casa que é edificada sobre a rocha, o que acontece com ela? Ele diz, pode vir o vento, né? A tempestade, você já pode vir as chuvas, as ondas, você já pode vir o que vier. Mas ele diz o quê? Mas aquela casa não caiu, mesmo
toda aquela tempestade combatendo contra ela. Ela ficou firme. Quantas pessoas estão firmes hoje ainda? Diante de tudo o que estamos vendo. Quantos estão firmes na fé? Tem gente que diz, pastor, eu já não estou mais bem diante de tudo isso. Ou seja, pode ser que a fé dela não foi construída sobre o quê? Sobre a rocha. Por isso agora, todo o vento, todo o impacto, toda a luta que está acontecendo, ela está desabando aos poucos. Ela está afundando. Porque a base de sua edificação não tem sido Cristo, que é a nossa rocha. E eu vou falar bastante disso essa semana nos vídeos que eu vou estar colocando para vocês no Facebook e lá no YouTube. Será que realmente eu estou realmente servindo a Cristo? Eu vou falar muito disso essa semana, serão várias mensagens. Para a gente entender essa realidade espiritual, para saber de fato aonde estou construindo a minha vida. Se a minha estrutura, se os meus alicerces são em Cristo realmente, ou se são construídos em mim mesmo, no meu achismo. Nós vamos entender bastante isso essa semana. Então, vemos que a realidade espiritual é uma coisa que tem que ser priorizada. Ela não pode ser deixada de lado ou tratada superficialmente. Porque se diante das lutas e das situações que se levantarem contra a nossa vida, e nós não estivermos firmes, tendo essas colunas fortes espiritualmente falando, nós seremos facilmente abalados com tudo que acontece. E infelizmente vemos muitos cristãos desistindo da fé, abandonando o caminho com o Senhor, desistindo da vida, mas pensam dessa forma porque estão se deixando levar pelo quê? Pela uma edificação de si mesmos. Não tem buscado ao Senhor para que a sua estrutura seja verdadeiramente fortalecida no Espírito. Voltando ao texto, então diz, a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7, o quê? Colunas. Então nós vemos essa realidade e nós devemos ter muito cuidado. Primeira carta de Pedro, vamos entender alguns pontos importantes. Primeira carta de Pedro. Vamos a esse texto lá. Primeira de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ao verso de número 5. Graças a Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5 diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados de que forma? Casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer, diz o que, povo de Deus? Sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio da direção de quem? De Cristo Jesus. Olha quão importante isso é. Isso é muito importante. Primeiro, ele diz, vós também como pedras vivas, sois edificados o que, povo de Deus? Casa espiritual. Que maravilha, né? Ou seja, uma vida espiritual, ela só é edificada com atitudes espirituais. Não tem como você edificar na sua vida, sabe, sua vida espiritual, sem que você tenha atitudes no Espírito, sem que a sua conduta e prática seja espiritual. E para que elas sejam válidas espiritualmente, você tem que fazer conforme o que Jesus ensinou, o que ele disse, e você tem que fazer isso crendo de todo o seu coração. Aí passa a ter validade, e essa validade faz com que você seja fortalecido espiritualmente.
Então, muitas vezes, nós queremos seguir o curso do nosso próprio coração, e não é bem assim. A Bíblia já mostra para a gente que o coração, ele é enganoso, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então, muitas vezes, o nosso coração diz uma coisa, mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Outra. Você já viu aquela pessoa que insiste em querer algo proibido? Ela está doente por aquilo que é proibido, mas a palavra diz que aquilo é mal e destrutivo para a vida dela, mas ela prefere dar lugar ao seu próprio coração do que fazer aquilo que está escrito na palavra de quem? De Deus. Ela dá mais lugar ao seu coração, que é enganoso. Olha a situação. Então, como nós podemos, de fato, ser edificados espiritualmente, se o nosso coração tem mandado mais do que o próprio Deus? A prioridade é o Senhor, é a vontade dEle, não a nossa. Somos dEle, pertencemos a Ele, fomos feitos por Ele e para Ele, não para nós mesmos. Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida a Cristo, dei permissão legal e plena para que Ele faça o que Ele bem entende. Se nós que somos de Deus hoje não entendemos essa realidade, então a nossa vida ela não tem sido edificada no sentido espiritual. Por isso que quando o problema surge, nos abalamos. Por isso que quando algo, um problema financeiro acontece, nós perdemos a fé. Por isso que quando as coisas não vão indo bem no casamento, as pessoas tendem a querer se separar. Porque a vida dela não está sendo edificada espiritualmente falando. Porque se ela está espiritualmente edificada, ela sempre terá o amparo da verdade de Cristo para mostrar o caminho que ele ou ela deve andar e acertar a sua vida. Corrigir os problemas. Amém? E aí as coisas vão começar a mudar. Mas as pessoas precisam entender que se ela não buscar as coisas espirituais, se ela não estiver vivendo a prática disso, então ela vai fracassar no seu caminho quando a adversidade surgir. A nossa maior prova de fé não está nos dias maravilhosos, nos dias que o bolso tem dinheiro, nos dias que o corpo está cheio de saúde, nos dias que o casamento está 100%. Mas os momentos que somos provados espiritualmente são naqueles momentos que enfrentamos uma adversidade, quando a coisa não está do jeito como esperávamos. São nesses momentos que mostramos que se a nossa vida está espiritualmente bem. Então, olha os detalhes desse versículo 5. Então, primeiro ele disse, e vocês também, como pedras o quê? Vivas. Para um pouquinho para pensar. Você já viu alguma pedra viva na tua vida? Já? Você já olhou para a rua, você andando, você já viu alguma pedra viva? Já? Mas ele disse que nós somos o quê? Pedras vivas. Ou seja, algo que precisa realmente ser fortalecido. Uma pedra viva, ele está mostrando, é algo fora do comum, é algo fora da realidade. E a vida espiritual é assim. Amém? Se olharmos de maneira comum e racional, assim, digamos, a gente só vai ver o quê? Que uma pedra não tem como ter vida. Mas nós somos o quê? Pedras vivas. Ou seja, isso é algo que é fora do comum, é fora do natural. Ou seja, é o quê? Espiritual, é sobrenatural. Então ele diz que o crente, sabe, o servo de Deus, ele precisa viver fora do comum. Porque somos bombardeados todos os dias por, sabe, palavras que vão minando essa visão espiritual. E onde você dá mais credibilidade ao natural das coisas do que aquilo que Deus pode fazer. E quando as pessoas estão vivendo o natural, ela não consegue acreditar que o corpo dela pode ser curado pelo poder de Deus, sabe, de uma enfermidade que o médico disse que não pode curar.
Uma pessoa que está vivendo e contaminada pelo natural, ela não consegue enxergar que mesmo ela tendo falido numa situação, a Bíblia diz que Deus pode levantar do pó o necessitado. Ele ergue do entulho, sabe, alguém falido. Quando nós cremos de maneira espiritual nas palavras de Deus, e nós assumimos aquilo com fé, com força e determinação, Deus nos ajuda a mudar o quadro. É nesse momento que depositamos essa credibilidade no que é espiritual, no que vem de Deus, é onde nos tornamos verdadeiras pedras vivas. Saímos do comum e nos tornamos algo espiritual. Deus gosta de que as pessoas estejam dentro desse padrão. Um padrão espiritual que vai além do comum, que vai além do que as pessoas ficam achando por aí. Enquanto o natural das pessoas acredita que o impossível não pode acontecer, dentro do espiritual as pessoas acreditam que o impossível se torna possível. Porque ela está amparada pelo Espírito de Deus. Então tudo é possível, meu irmão. Tudo é possível. Mas nós temos que crer. Mas para crer de uma maneira além do comum, eu preciso estar edificado espiritualmente. Amém? Voltando aqui ao texto, verso 5, ele disse: sois edificados casa espiritual. E sacerdócio o quê? Santo. Então o sacerdócio, ele realiza atos espirituais. O sacerdote, ele age espiritualmente, ele está sempre em contato com Deus, ele está sempre dizendo ao Senhor: eis-me aqui para fazer a sua vontade e não a minha vontade. Então a segunda coisa, você tem que se lançar em fazer a vontade de Deus e não a sua. Aprenda a obedecer a Deus e não ao seu próprio coração. Amém? Então tem horas que quando você tem que obedecer a Deus, o teu coração vai fazer você pensar que você está tomando a decisão errada. Mas quando você olha para a palavra, você se lembra dela, você vai perceber que você não está na direção errada. Você está na direção certa. E quem vai achar você doido, vai ver algo sobrenatural acontecendo. E aquela pessoa que te achava maluco, vai começar a enxergar você como alguém que realmente confia em Deus e que Deus é contigo. Ela também vai mudar o pensamento dela. Mas se você age naturalmente, como você vai impactar as pessoas de maneira positiva e transformadora? Se você não crê no impossível. Amém? Creia no impossível. Porque tudo que é impossível se torna possível quando nós cremos. Vamos lá, continuando o texto no verso 5, ele diz: para oferecerdes o quê? Sacrifícios naturais, não é isso que está escrito? Carnais, não é isso? O que é um sacrifício, gente? Hein? O que é um sacrifício? Sacrifício é um ato onde eu abro mão de algo que me custe algo. E você pode perceber que geralmente quando Deus pede algo, Ele não pede algo que não custe nada a você. Quando Deus queria algo com Abraão, Ele pediu o quê? Dá um filho. Mas Abraão estava apegado àquilo? Não. Ele tinha certeza de que Deus era poderoso para dar vida outra vez ao Isaac. Deus era poderoso para fazer qualquer coisa. Ele não tinha dúvidas. Mas por que ele não tinha dúvidas? Porque ele se entregou, sabe, de uma forma além do natural. Ele acreditava em Deus de todo o coração. Ele depositava a sua vida nas mãos de Deus. Ele depositou a sua casa nas mãos de Deus. O seu trabalho, seu caminhar, as suas escolhas, tudo de Abraão estava nas mãos de quem? De Deus. Ele não vivia por ele mesmo. Ele vivia pela direção de Deus. E ele sabia que com Deus ele nunca erraria o caminho, que as coisas não dariam errado. Ainda que situações adversas se levantassem, ele tinha certeza de que Deus o faria sair daquelas situações. Assim como Davi também imaginava dessa forma. Então a pessoa espiritual, ela tem uma visão positiva da vida e do seu futuro. Ela não fica presa à negatividade ou aos temores do amanhã. Ela tem uma visão diferente das pessoas. Então o servo de Deus, ele tem que ter uma visão espiritual, ele tem que ter uma visão positiva das coisas. Às vezes basta alguém transmitir uma notícia ruim, pronto. Tem muita gente que já fica apavorado, fica desesperado, já fica ansioso, agoniado. Se toda notícia ruim que vem você fica assim, você não está bem espiritualmente.
Uma pessoa bem espiritualmente, ela se sente indignada com aquilo que o inimigo faz. Ela percebe isso. Amém? Então tudo aquilo que é prejudicial, que é danoso, ela sempre vai ter uma aversão àquilo, vai repreender e vai rejeitar aquela ação do inferno, ou aquela palavra negativa ou mentirosa. Ela vai ter uma postura diferente do comum. Então uma pessoa espiritual, ela tem um comportamento além do comum. E as pessoas realmente vão estranhar isso, porque a maioria das pessoas tendem a ser naturais, não espirituais. Por que Deus escolheu Davi para ser rei de Israel? Porque ele era um cara o quê? Espiritual. Por que Deus escolheu Abraão? Porque ele tinha uma visão espiritual das coisas. Então quando você vai olhando as situações, essas pessoas não tinham só fé, elas tinham uma visão diferente das demais. E são essas qualidades que Deus quer buscar em nós. Pessoas que vão além do comum. Amém? E o inimigo faz de tudo para que a gente não tenha esse pensamento além do comum. Ele tenta minar isso de nosso coração. Voltando ao verso 5, como disse o texto, para oferecerdes sacrifícios o quê? Espirituais. Deus quer que as suas atitudes, a sua conduta, suas ações e escolhas, elas tenham, base de fé na palavra dele, sendo espirituais. Disse ainda, e o quarto ponto ele diz, agradáveis a quem? A Deus. Como é que eu tenho noção ou a percepção disso? Como disse no início, você tem que ter um envolvimento de oração, e a segunda coisa mais importante é o conhecimento da verdade. Então, quando você conhece bem a palavra, você tem contato constante com ela, isso vai te ajudar a perceber o que agrada a quem? A Deus. Você já pegou aquela pessoa, conversou com aquela pessoa que ainda não veio para a igreja, mas ela quer ir para a igreja, ela quer mudar, aí ela faz a seguinte colocação, olha, como é que eu faço para agradar a Deus? Porque eu não sei, o que é certo, o que é errado. E por que ela pensa desse jeito? Por que ela não sabe como agradar a Deus? Porque ela não conhece o que é? A verdade. Então, crente que não conhece a Bíblia, está sempre cometendo erros e falhas. Justamente por não conhecer o que agrada a quem? A Deus. E quando você não está fazendo isso, você não está prestando a Deus sacrifícios espirituais. E quando você não faz isso, você não está edificando a sua vida. E sua vida não edificada, ela tende a ruir, ela tende a cair, ela tende a perecer. Porque não estamos dentro da linha espiritual. Tem como você vencer um problema espiritual só com a tua força comum? Tem? É como se agarrar o diabo pelo pescoço assim, com a tua mão, naturalmente falando, no comum. Você tem como fazer isso? Vem cá, demônio, eu vou te pegar agora. Você consegue fazer isso? Não. A não ser que você esteja dentro de um padrão espiritual. Pessoas que tentaram abordar alguém com uma entidade no corpo, acabaram apanhando ou manifestavam junto. Porque não estavam no espírito, não estavam edificados espiritualmente. A vida desta pessoa, ela não era o quê? Uma casa espiritual. Não foi edificada espiritualmente. Ela não oferece ao Senhor sacrifícios espirituais. E Deus espera que você faça sacrifícios espirituais. Amém? E muitos desses sacrifícios vai ser dizer não ao pecado. Ficar distante do que não presta. Amém? Sempre procurar fazer a escolha que agrada a quem? A Deus. E para você ter certeza disso, que está fazendo certo, você tem que ter conhecimento da verdade. Você tem que ler a Bíblia. Quem tem Bíblia aqui? Todo mundo tem, né? Sua Bíblia em casa não está com aquelas folhinhas grudando desde que você comprou, não, né? Novinha. Bíblia usada de crente é aquela Bíblia que já está toda torta, já, né? A capa já está soltando o couro, já está caindo aos pedaços, porque está sempre com ela. Às vezes as pessoas olham para a Bíblia do crente, daquela pessoa que se diz judeu, mas a Bíblia está lá novinha. Pode ser que ela também acabou de comprar, trocou por uma nova, porque a dela já estava muito velhinha.
Mas tem gente que gosta tanto daquela Bíblia que tanto já foi usada, que não larga por nada. Ô fulano, essa Bíblia está feia, hein? Não, meu filho, não é que ela está feia, é que eu uso ela. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Quem tem usado, tem feito da sua vida uma benção. Mas tem muita gente que não usa. Tem o hábito de ler a Bíblia. Tem gente que está dando isso, não, pastor, mas não dá tempo de ficar lendo a Bíblia todo dia, né? Porque, né, uma Bíblia, um livro, da pessoa já olha para o livro assim, já vê tantos livros, tantas páginas. Meu Deus do céu, como é que eu vou ler isso tudo? Não, você vai lendo só ao longo da sua vida, né? Porque é um livro que você não pode deixar de ler. É um manual onde você aprende quais são, sabe, os sacrifícios, ou seja, as atitudes que você vai realizar, estão escritas ali, ensinamentos, para que você aprenda a viver aquilo que agrada a Deus. Então, se você tem Bíblia, use bastante. Amém? Agora não tem como você dizer que você não tem tempo para usar a Bíblia, né, meu irmão? Não tem desculpa. Não, pastor, não tem tanto tempo para orar assim, não. O quê? Agora você não tem tempo? Agora você tem tempo. Isso tem que ser um hábito da nossa vida. Porque a nossa casa, a nossa vida, ela só se torna espiritual quando realizamos sacrifícios espirituais, atitudes que agradam a quem? A Deus. E você só sabe como agradá-lo quando você conhece a Bíblia. Quando você lê. Quando você se aplica todo dia a aprender um pouquinho com ela. Ela vai te ajudar. Muita gente acha que está perdendo tempo em ler a Bíblia. Pelo contrário, você está ganhando tempo e bênçãos. Conhecimento que vai mudar a tua história. Não é só pedacinhos da sua vida. Então seja uma casa espiritual. Seja uma pessoa que oferece a Deus sacrifícios espirituais. E para isso tem que haver uma dedicação. Tem que haver abrir mão do tempo, muitas vezes, até mesmo do sono, para que você possa crescer espiritualmente e você verá o quanto Deus vai usar a sua vida. Não se abale com as notícias que esse mundo vem trazendo ultimamente. Quem tem se abalado, não tem oferecido a Deus sacrifícios espirituais. E se não tem feito é porque não tem exercitado, não tem conhecido. Vamos buscar mais de Deus. Vamos crescer espiritualmente e o Senhor nos usará para viver uma história nova e transformadora em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos abrir o coração. Pedir a Deus que, Senhor, eu quero ser uma casa espiritual. Eu quero aprender todos os dias a viver o que realmente é um sacrifício espiritual. E esta semana, veja todos os dias as mensagens. Amém? Porque essa semana eu vou falar justamente desse ponto. Hoje é só para começar isso. Aproveitando o que nós estamos falando nesses domingos sobre o domingo dos fortes. Forte é aquele que é espiritual. Forte é aquele que anda com Deus. Forte é aquele que faz a vontade de Deus. Esse é o forte. Você só é forte com Deus. Sem Ele, você não pode fazer nada, meu. Você é fraquinho, fraquinho. Mas quando você tem Deus contigo, quando você é com o Senhor, então o Senhor é que te dá essa força. Ele vai adiante e muda a sua vida.